primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 15. Nós vamos fazer a leitura do versículo de número 19 até o versículo 38. Do versículo de número 19 ao versículo de número 38. Primeiro aos Coríntios, capítulo de número 15. Está escrito assim: se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro, está que se excetua aquele que sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também ele se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles, então, pelos mortos? Eu protesto que cada dia morro, gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Mas alguém dirá: como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? E quando semeias, não semeias o corpo que há de nascer, mas o simples grão, como de trigo, ou de outra qualquer semente. Amém. Podeis vos assentar. Meus irmãos, antes de começar a ministrar a palavra do Senhor sobre este tema, que é a ressurreição,
Eu quero vir aqui com a igreja, com os irmãos que estiveram aqui no culto ontem. Nós tivemos aqui ontem, falo nós, força de expressão, né? O culto foi das mulheres ontem, uma palestra, e foi a informação que chegou para mim que foi uma bênção. E aceitou algumas mulheres que vieram aqui ontem. Quem aqui que trouxe as mulheres que aceitaram? Tem alguém aqui que trouxe? A Raíza, quem mais? Das visitantes que estiveram aqui, só a Raíza. Alguém anotou o nome dessas mulheres? Anotou? Eu quero pedir às irmãs, foram quantas pessoas que aceitaram ontem? Entre 8 e 10 pessoas. Eu quero que as irmãs adotem estas pessoas. Viu, Raiz? Aqui você trouxe, você vai cuidar dela, viu? Ela, de ser sua amiga de oração, você vai cuidar dessa pessoa. Manda mensagem para ela, convida para voltar à igreja, porque ela aceitou Jesus. Mas é preciso que alguém que ajude. Então, eu não entendi. Que a irmã trouxe e aceitou também. Então, as irmãs que trouxeram, adotem essas pessoas, viu? Visita, ora com elas e traga de volta para a igreja. E as irmãs como uma mãe cuida de um bebê, você vai cuidar dessas mulheres que aceitaram aqui ontem, para que elas venham permanecer no Evangelho, viu? É assim que nós ganhamos alma para o Senhor. Então, eu quero pedir às irmãs que ajudem essas 8 pessoas ou 10 que aceitaram aqui, para a gente ver elas aqui na igreja, e as irmãs vão acompanhar até elas se batizarem. Amém? Meus irmãos, nós estamos ministrando e falando sobre a ressurreição dos mortos. E principalmente a ressurreição geral, que ela se divide em 2 grupos. Um grupo que irá ressuscitar para a vida, que é para a vida eterna, e um grupo que irá ressuscitar para a condenação eterna. Entre esses 2 grupos existe um espaço de 1000 anos entre as 2 ressurreições. E nós estamos estudando a Bíblia justamente sobre esta doutrina, porque a ressurreição, ela é uma doutrina, e uma doutrina fundamental da fé cristã. Sem a doutrina da ressurreição, não existe evangelho. O evangelho, ele é sustentado por essa doutrina da ressurreição. E nós estamos estudando sobre isto. E lemos aqui, a leitura de hoje, a parte do capítulo 15 de 1 Coríntios, justamente é o assunto mais claro, onde Paulo, ele dá detalhes sobre a doutrina da ressurreição. E Paulo, ele fundamenta esta revelação divina justamente na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Nós paramos aqui em Mateus capítulo 27 e o versículo de número 52. Mateus capítulo 27 e o versículo 52.
na terça-feira passada, Jesus, ele morre na cruz, ele está pendurado na cruz, e no ato da morte do Senhor Jesus, acontecem muitas coisas e algumas mudanças. Profeticamente já havia sido profetizado essas mudanças que ocorreriam. E justamente na morte do Senhor, aqui nós falamos na terça-feira passada, mas eu vou recapitular este versículo. Quando Jesus ele morre e dá o último suspiro, podemos assim dizer, lá na cruz, ele entrega o Espírito a Deus. Naquele momento, o véu do templo se rasga. E o véu do templo rasgou de alto a baixo. Ele não rasgou de baixo para cima. Ele se rasga de alto a baixo. O véu do templo se rasga, o céu escurece, o sol escurece, a natureza, ela dá sua demonstração de reprovação daquele ato de ignomínia, de desprezo, de humilhação, que fizeram com Jesus, o Criador dos céus e a terra. E quando Jesus morre, que a terra treme, os sepulcros se abrem, naquele momento que ele morre. E a Bíblia diz que quem passava por ali, via os corpos daqueles que haviam sido sepultados lá na sepultura. A sepultura abriu, via-se os corpos, mas eles não ressuscitaram. E aqui o Evangelho de Mateus ele registra o seguinte: e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos, só os santos, não foi de todo mundo, daqueles que morreram na esperança, na fé de que Cristo era o Messias prometido, que viria para resgatá-los dos seus pecados. Não um Messias político como Israel esperava, mas uma redenção espiritual e não uma redenção política. Por isso se viram os corpos de santos, de pessoas que serviam a Deus, pessoas que professaram a sua fé na esperança de que Cristo, o prometido de Deus, viria como veio e morreu na cruz. E aí diz o texto dos santos que dormiam, e foram ressuscitados. Vamos ver o próximo versículo. Aí preste atenção, que no versículo 53, há uma explicação muito lógica e clara, que nós precisamos prestar bastante atenção, para ter uma compreensão clara da doutrina da ressurreição. E diz assim: e saindo do sepulcro, eles saíram, mas quando saíram? Depois da ressurreição dele. Então eles os sepulcros abriram na hora da sua morte, ficaram abertos, mas eles não ressuscitaram. Eles ressuscitaram depois da ressurreição dele. Ele ressuscitou primeiro. Depois da ressurreição dele, aí que os corpos então ressuscitaram. E diz assim: e entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Aqui está o poder de Cristo, uma demonstração do poder dele. Ele já havia demonstrado o poder de trazer os mortos à vida antes
antes da sua morte, mas no ato da sua morte, ele dá uma demonstração de que ele tem o poder de trazer de volta aqueles que morreram na fé. Ele sai, a Bíblia não diz quem são eles, mas fala que eles foram vistos por muitos. Não diz quem é. Mas, quando nós observamos aqui, que eles ressuscitam, porém, eles só ressuscitam depois que Jesus ressuscita. Eu expliquei isso aqui na terça-feira passada, eu estou apenas fazendo uma recapitulação, que nós lemos lá em Apocalipse, que Jesus, ele, no ato que ele desce, ele vai no Seol, ou lá no Hades, e lá no Hades era a região dos mortos, que até a sua morte na cruz, todos que morriam desciam para o Hades. Porém lá existia uma divisão no Hades, seio de Abraão, né, e o Seol, né, ali o Seol é o lugar que estava os mortos que morriam sem esperança, sem fé, sem crer em Deus. Morriam, todos desciam, porém, lá existia a separação, como já expliquei na parábola do rico e Lázaro. No ato da ressurreição do Senhor, ele transfere, ele tira lá o seio de Abraão, que está embaixo, o seio de Abraão, que está embaixo, lá no Seol, e ele transfere, ele leva para o terceiro céu, que é o paraíso que está debaixo do trono de Deus. Eu não vou explicar isso agora, uma outra oportunidade eu explico. Existem algumas interpretações, né, que a pessoa está dormindo, morreu, ele está dormindo. Por incrível que pareça, a Bíblia não dá respaldo para isso. Lá, a demonstração do que a palavra de Deus mostra, nos afirma, que quem morre está consciente. O que dorme é apenas a matéria, é o físico que está no pó. A alma e o espírito está consciente, ativamente, pois aparece lá no Apocalipse, as almas que foram degoladas no período da grande tribulação, na visão do apóstolo João. Elas aparecem lá clamando e pedindo a Deus vingança pelo sangue que fora derramado, e dizendo: até quando, o justo e santo, não vingará o nosso sangue? Ora, se estão dormindo, não clama. Se estão dormindo, não pede vingança. Se estão inconscientes, ninguém irá conhecer quem é Abraão, quem é Isaque. Se nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaque, nós vamos sentar à mesa com quem nós não conhecemos, não sabemos, não temos o poder de discernir quem é quem. Como vamos sentar à mesa com Abraão, Isaque e Jacó? Não é isso que a Bíblia diz? Que nós vamos sentar à mesa, nas bodas do Cordeiro, com Abraão, Isaque e Jacó? Uma coisa é lembrança desta vida aqui, jamais. Porque aqui é sofrimento, é tribulação. A transformação que o Espírito Santo vai realizar na nossa vida, ela é tão grande que não haverá lembrança das coisas passadas, mas consciência, conhecer, nós vamos conhecer, senão nós não vamos saber quem é quem. Lá na Nova Jerusalém, está escrito lá o nome dos 12 apóstolos, dos 12 patriarcas, e quem não vai saber quem é quem? Porém, haverá gozo, alegria e paz. Então, quem prega e quem ensina que quem morre está aqui embaixo,
está dormindo, inconsciente, comete um grande erro na interpretação da doutrina bíblica. Eu poderia, mas eu vou deixar isso para uma outra hora, para me mostrar para os irmãos. Quando Paulo, ele fala, porque este assunto era um assunto que apenas os gregos, por um conhecimento filosófico, eles acreditavam apenas na imortalidade da alma, mas não tinham um conhecimento tão claro com relação à ressurreição do corpo, porque apenas acreditar na imortalidade da alma é uma coisa, mas acreditar que este corpo, que vai descer a sepultura e vai ficar aí até a volta, a vinda do Senhor Jesus, e ele irá ressuscitar em um estado de glorificação, é outra coisa. Por isso, quando nós lemos, existe aqui uma pergunta que Paulo, que se faz apenas para despertar a consciência que está adormecida com relação à ressurreição dos mortos. Leia comigo o capítulo 15 e o versículo de número 35. Paulo questiona, dizendo o seguinte: mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? Como os mortos ressuscitarão? Primeira pergunta. A segunda, com que corpo virão? Aí entra detalhes que apenas crer, como os gregos acreditavam, na imortalidade da alma, e o corpo era apenas para desfrutar os prazeres efêmeros da vida, o corpo era só para isso. Mas dentro da doutrina bíblica, a salvação de Deus é completa. Ele salva o espírito, a alma e o corpo. O corpo, Deus valoriza ele também, embora ele vai passar por este processo. É uma salvação completa. Tem pessoas que desprezam o corpo, usa o corpo para qualquer coisa, mas esse corpo é santo, lavado, remido pelo sangue do Senhor Jesus, e tem promessas gloriosas da parte de Deus para ele. Mas, bem, eu quero que os irmãos observam que, eu vou voltar lá atrás um pouco. Jesus deu a demonstração do poder da ressurreição, enquanto ele exerceu o seu ministério. Qual foi a primeira pessoa que Jesus ressuscitou? Filho da viúva de Naim. No cortejo fúnebre, eles estavam saindo, levando o corpo para ser sepultado. E ele entra na cidade. E quando ele entra, encontra com aquele cortejo fúnebre. Ele para e diz para a mãe: não chores. E se dirige ao corpo do moço e diz: mancebo, a ti te digo, levanta. O espírito da vida voltou, entrou naquele corpo e Jesus devolveu a mãe. Ele deu prova do poder que ele tem de trazer de volta a vida. A outra pessoa qual a Bíblia ela nos fala é justamente Lázaro, Lázaro, capítulo 11 de João, já morto depois de 4 dias. Jesus chega lá e chama Lázaro, vem para fora. Lázaro estava todo enfaixado, e o espírito dele volta, entra naquele corpo, já em estado de putrefação, mas o Espírito Santo é poderoso, ele tem o poder de transformar, coisa que já está podre em
perfeito estado, porque ele tem o poder de fazer isso, qual vai fazer com os corpos que desceram à sepultura, vai devolver um corpo perfeito, saudável e cheio de glória ainda, porque é promessa de Deus. A outra pessoa foi a filha de Jairo, que foi, mesmo no Evangelho de Lucas, antes de Lázaro, pelo menos pela ordem bíblica, os textos não estão em ordem cronológica, apenas na ordem bíblica. A filha de Jairo, a sua menina de quase 12 anos estava morta, mas Jesus chegou lá e disse: Talita cumi, levanta-te. O espírito voltou. Ele deu o poder. Ora, irmão, aí veja bem, por isso que nós devemos desenvolver a nossa crença, a nossa fé na doutrina bíblica. E aqui está o fundamento de uma esperança inabalável, que ainda que este corpo velho e cansado desce à sepultura, um dia ele vai ouvir o soar da trombeta, no Espírito Santo vai fazer levantar em um corpo perfeito, para a glória de Deus o Pai. Você pode morrer, mas morre na esperança. Aí Paulo, ele está dizendo, e ele nos fala, desses acontecimentos. E quando nós observamos aqui, o princípio fundamental da ressurreição dos mortos está embasado na ressurreição de Cristo. Aí nós vemos aqui, Paulo ele fala, quais seriam os prejuízos se Cristo não houvera ressuscitado dentre os mortos? Quais seriam os prejuízos que teríamos? Aí Paulo, ele começa a numerar a partir do versículo de número 13. Aí ele começa no versículo 13, leia comigo, 1 Coríntios 15, 13, ele diz assim: e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. É lógico que ele coloca aqui um ponto negativo, mas ele quer despertar a nossa atenção, dizendo o seguinte: bom, se não há ressurreição dos mortos, Cristo não ressuscitou. Porque existia um grupo na igreja, naquela época de Coríntios, intelectuais. Alguns, como Alexandre lá, ele fala para Timóteo, quem conhece as epístolas pastorais, era um crente, uma pessoa que antes era obreiro, mas se observar o que Paulo fala lá, acha aí para mim, Timóteo, Alexandre o latoeiro, porque a gente lê muita coisa aí, e a cabeça não guarda todos os textos. Alguns afirmavam que a ressurreição, na época de Paulo, ela já havia acontecido, não existia mais ressurreição, e pregavam, ensinavam isso na igreja. Outros diziam que existia a imortalidade da alma, segundo as filosofias de Sócrates. Porém, você imagina que tem pessoas que acreditam. E aí o modo, preste atenção, o modo que as pessoas falam e até acreditam em alma que fica vagando por aí, alma penada, que por qualquer hora você pode encontrar com a alma penada. Tudo isso, irmão, é ilusão, viu? Isso é espírito maligno, demônios. Quem morre não volta aqui, nem salvo e nem ímpio, não voltam aqui. 2 Timóteo 4 e 14. 2 Timóteo 4 e 14. Leia, por favor. Você achou? Leia aí, por favor. Levanta ele aí, por favor. Alexandre, o latoeiro, causou muitos males. O Senhor não vai seguir a sua obra.
Não é este. Lê. Fala. Tem um outro texto aí. Fugiu da memória o versículo. Para que desviaram da verdade. É eles mesmos. Mas tem outro texto que diz assim, talvez esteja na sequência do texto, eu não me lembro. Mas eu vou citar, não vou citar o endereço onde está. Diz assim, eles desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já havia feito, ou acontecido. Está aí Timóteo, tá? Nas epístolas pastorais, Paulo falando. Os quais, preste atenção, os quais desviaram de quê? Preste atenção, desviaram de quê? Desviaram da verdade. Qual a verdade? A doutrina da ressurreição. E o que eles pregavam? E seduziram a fé de alguns irmãos, perverteram a fé de alguns irmãos. Eles diziam o quê? Que a ressurreição era já feita. Que a ressurreição era já feita. Causou uma divisão na mente e no conhecimento que Paulo havia ensinado. Pessoas de dentro da igreja. Aí preste atenção, só um ponto aqui para você entender. Eles desviaram de quê? Mais uma vez, eles desviaram de quê? Eram crentes, mas desviados da verdade. Viu? Então, esse assunto, até hoje, eu estava fazendo um culto fúnebre ali embaixo, e quando eu estava pregando, e afirmando a esperança da ressurreição daquele corpo, tinha algumas pessoas que torciam o nariz, fechavam a cara. Por que razão? A maior vontade do inimigo, do diabo, é que a massa humana não creia na ressurreição dentre os mortos. Por quê? Porque justamente a doutrina que eles pregam não é ressurreição, é reencarnação. Aí tem muita gente que cuida muito bem do cachorro, porque sabe lá o que ele foi passado? Tem muita gente que cuida muito bem do passarinho, porque você sabe lá o que ele foi? Tem muita gente que põe até o cachorro para dormir na cama. Por quê? Sabe lá que é uma alma, né? Mas isso, o que é isto? É engano. Filosofias vãs. É o que Paulo diz, vãs sutilezas. E a maior força do inimigo é para tirar a crença da ressurreição do Senhor Jesus e dos crentes da mente de muitos servos de Deus. E aí eu vou dizer uma coisa, se não pregarmos e ensinarmos essa doutrina, ela vai sumindo. Por causa disso que crentes, e principalmente essa faixa etária, quando passa o ensino médio e entra na faculdade, existem mestres que são ensinados, mas você descrer em Deus e das doutrinas divinas do que te levar a crer na verdade. Mas se você não tiver uma estrutura, quando chega lá, desvia, fica incrédulo, fica ateu, porque não tem uma base, não tem conhecimento fundamental das doutrinas bíblicas.
ele não resiste permanecer na verdade. Aí o que acontece? Desviam-se da verdade. Paulo combatia, e até mesmo dentro da igreja, levantou pessoas para dizer que a ressurreição já tinha sido feita. Aí, por isso ele fala neste texto dizendo, no versículo 13, e se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas qual é a prova? Qual é a evidência que nós temos da ressurreição do Senhor Jesus? Você leu, foi? 2 Timóteo 2,18. 2,18. Vamos ler agora Atos 17:32. Atos 17:32. E depois nós vamos ler capítulo 23 e 8. Eu vou detalhar e vou fundamentar o ensino aqui com base bíblica. Preste atenção o que Paulo diz aqui. E como ouviram falar, o que eles ouviram falar? Da ressurreição dos mortos. Uns escarneciam, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Paulo está sendo julgado. E quando Paulo está nesse julgamento, o tribunal, os juízes que estavam naquele tribunal, eles eram divididos, a crença deles. Existiam grupos de saduceus. Os saduceus não acreditavam na existência de anjos e nem da ressurreição dos mortos. Os fariseus, eu troquei? Os fariseus, eles acreditavam na ressurreição dos mortos e na existência dos anjos. Paulo, naquela hora que ele estava sendo julgado, Paulo apresentou a razão da perseguição e a causa que eles levaram a ele diante daquele tribunal é porque ele pregava um defunto que havia ressuscitado, que era o Senhor Jesus, que te foi confirmado pela presença dos anjos. Naquela hora virou um alvoroço entre os juízes. Está vendo? Este homem é um homem de Deus. Ninguém poderia ter falado para ele se um anjo não veio aqui e deu uma revelação para ele. Foi naquele momento que dividiu. Porque justamente Paulo estava falando de algo que existia um grupo que acreditavam, mas outros, isso para eles era a coisa mais impossível de acontecer, um morto voltar à vida. Isso estava longe da concepção humana, como está longe da concepção de algumas pessoas. Mas por que razão está longe? Porque não conhece a doutrina bíblica, não tem contato com a palavra de Deus, não tem contato com a revelação divina. Como se crê se você não ouve? Como acreditar se não há quem pregue? Não é isso que a palavra de Deus diz? Por isso essa doutrina precisa ser pregada, precisa ser ensinada. Porque o inimigo, ele trabalha 24 horas para desfazer esta crença na mente e na cabeça de algumas pessoas. Vamos lá, capítulo 23, versículo 8. Porque os saduceus, eles dizem que não há ressurreição, nem anjo. Aí está escrito na Bíblia. Porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito. Mas os fariseus reconhecem uma e outra. Porque eles acreditavam nessa doutrina, já vem judaica, já vem desde o passado. Vamos lá, versículo de número 13 e o versículo 14 de 1 Coríntios 15. O versículo de número 13, nós lemos o 13, né? Vamos ler o 14. Paulo, quando fala o versículo 14, ele diz: e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação e também é vã a nossa fé. Para que pregar se Cristo não ressuscitou? É o que ele fala.
é perda de tempo. Vai crer em que, se Jesus morreu e não ressuscitou? Por isto, nós vemos aqui estes princípios, que a pregação, o evangelho, ele tem a sua base de sustentação, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Tudo que se gira em torno de evangelho está fundamentado no nascimento, nas obras que Jesus fez, na sua morte, ressurreição e ascensão ao céu. Nada mais além disso. Aí veja bem, Paulo está questionando com eles e mostrando para eles que não adianta pregar. Para que pregar? Se não existe ressurreição. Para que pregar? Como existe fé se Jesus não ressuscitou, se ele não está vivo? Se não há esperança além da morte para quem crê para o evangelho, é vã essa pregação. Mas aí ele dá uma demonstração aqui. Abra sua Bíblia comigo em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 4 e 14. Primeira Tessalonicenses 4 e o versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, quantos creem que Jesus morreu e ressuscitou, que ele está vivo? Você acredita? É isso que eu creio. Eu não estava lá para ver a sua morte, mas eu acredito na palavra de Deus, na revelação divina. Eu creio que esse livro aqui é a revelação de Deus, é a palavra, e ela me informa, ela passa para mim esta revelação escrita. Aí a palavra está dizendo, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem. O que vai acontecer? Eu quero que você analise esse texto e diz assim, Paulo falando, preste atenção à expressão, Deus os tornará a trazer com ele. Não está aqui. Aonde ele está? Ele está lá em cima. Deus os tornará a trazer com ele, com Jesus. No ato que Jesus descer, a Bíblia, outro texto já diz que os mortos ressuscitarão primeiro, antes de nós sermos transformados. Aí veja bem, onde eu posso fundamentar a minha crença? O que alimenta a minha fé? O que dá sustentabilidade à minha esperança na vida eterna, na vida após a morte? O que me dá certeza da minha ressurreição, da ressurreição daqueles que crêem no Senhor Jesus? A promessa de Deus. Quantos creem na promessa de Deus? Aí eu posso crer, eu posso acreditar que ainda que a morte vem para mim, mas este corpo um dia vai vencê-la pela promessa de Deus. Deus vai trazer de volta, e esse corpo ele vai ressuscitar. Vamos ler mais um texto para versículo de número 15, 1 Coríntios, vamos lá no versículo 15, para prosseguir aqui, porque a hora passa rápido. O 15 está escrito assim, Paulo falando, e assim somos também considerados, como falsas testemunhas de Deus. Ora, nós vamos pregar uma coisa que não existe?
nós vamos ser falsos. Afirmar uma coisa que não é verdade, que não tem fundamento. Seriam os prejuízos se Cristo não houvesse ressuscitado. Todos nós estaríamos enganados, não existia fé, nós seríamos falsos testemunhos, é o que ele está dizendo aí, falsos testemunhas de Deus, pois testificamos de Deus, que Jesus, que ressuscitou a Cristo, o qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não ressuscitam. Abra sua Bíblia comigo. Atos 2, versículo 24. Atos, capítulo 2, versículo 24. Irmão, isso aqui é muito importante. Você conhecer esses pontos bíblicos. Parece que não. Mas isso é fundamental para a sua fé, para a sua vida cristã, você conhecer. Atos 2, e o versículo de número 24, está escrito assim, 24. Atos 2 e 24. Ao qual Deus ressuscitou. Eu quero que você entenda aqui. Algumas pessoas fazem confusão. É aqui que estão alguns perigos de pessoas precipitadas. Eu não estou me colocando aqui como dono da verdade. Não. Eu tenho que aprender muito. Eu tenho que aprender muita coisa. Eu venho estudando a Bíblia desde os meus 19 anos. Sistematicamente eu já li a Bíblia 4 vezes. Não li muitas vezes, mas pesquisando, estudando. Já fiz cursos. Estou lutando ainda e não parei de estudar até hoje. E tenho que estudar muito ainda. Mas eu quero parar, fazer apenas uma reflexão aqui, porque às vezes tem pessoas que é algo muito profundo. E por que eu preciso falar? Eu preciso falar por algo, por conta de algo que já foi falado. Então eu preciso explicar de uma forma correta. Está escrito ali, ao qual Deus ressuscitou. Jesus morreu lá na cruz. Morreu, foram lá tirar o corpo dele, ele colocou no túmulo de quem? Quem se lembra? No túmulo de quem? De um senador chamado José de Arimateia. Não era dele. Por que colocou? Porque era emprestado, era para poucos dias. Sexta, sábado, domingo já ia devolver ele. Ele não ia ficar lá toda a vida. Era só para 3 dias. Preste atenção. Quem morreu naquela cruz? Jesus, quando nasceu, ele teve 2 naturezas. Jesus já existia desde a eternidade passada. Quando Maria engravidou, Jesus apenas tomou a natureza humana, tornou-se homem naquele ventre. Ele já existia, ele não passou a existir dali para frente. E ali foi um ato inexplicável, é um mistério de Deus. Porque Maria era virgem. O ímã de uma mulher, ele não rompe de dentro, de fora, de dentro para fora.
geralmente se rompe de fora para dentro. É a lógica. Maria era virgem, ela concebeu por obra e graça do Espírito Santo. Não teve participação de um homem na concepção da natureza humana de Jesus. Por isso ele nasceu santo, sem pecado. Foi o único homem que pisou nesta terra sem pecado, nunca pecou, foi Jesus. A sua concepção humana foi por obra e graça do Espírito Santo. Por isso, o ímer de Maria rompeu-se no nascimento de Jesus. José foi pai de Jesus, mas justamente ele não foi o pai biológico. O pai biológico foi o Espírito Santo de Deus, apenas usou Maria, aquele evento. Aí Jesus teve duas naturezas, a divina e uma humana. Porém, essa humana é um mistério de Deus. Foi gerado apenas por Maria e por obra e graça do Espírito Santo, e acabou. Não adianta argumento. Nada pode contra a verdade. Jesus nasceu e cresceu. Quem morreu naquela cruz foi o Jesus humano, a natureza humana. A natureza divina nunca morre. Quem fala que Jesus morreu espiritualmente é um herético. É heresia. É a pessoa que quer saber demais da conta e sabe além da medida. Isso é perigoso. Se Jesus morreu espiritualmente, ele não é Cristo, ele não é divino. Ele não tem capacidade de salvar um pecador dos seus pecados. Se ele morreu espiritualmente, tira isso da cabeça. Por isso que enquanto o corpo dele estava na sepultura, irmão, Jesus estava em atividade. Este homem. A natureza, o homem, Jesus humano. Aí, irmãos, entendam bem. Se Jesus não fosse divino, Deus não tinha ressuscitado. Não tinha ressurreição para ele. Foi o único que ressuscitou. Por isso que ele é o primeiro fruto da terra, primícia a ressuscitar. O corpo, aquela matéria que ele recebeu no ventre de Maria, foi o único que foi lá e voltou. Por isso lá em Mateus 27, 52, 53, os mortos que estavam ali não saíram enquanto ele não saiu. Porque para os outros sair, ia depender da sua morte e ressurreição, do poder dele sobre a morte. Aí vejam bem, e quando fala aqui, está dizendo qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A morte quis abraçar, mas Deus disse: não vai. Segurar o seu corpo lá. Não vai. Porque ele tem o domínio da morte. Vamos ler novamente Apocalipse 1. E só para recapitular, porque isso aqui tem que ficar impregnado, tem que entrar na mente para a pessoa entender. É Apocalipse 1, onde diz que ele tem a chave da morte e do inferno. Me ajudem aí. 18. Põe para mim Apocalipse 1 e 18. Aí eu quero que os irmãos façam uma análise do texto. Vai lendo comigo e observando o que diz. Primeiro, e o que vive
Ele foi no passado morto, mas eis aqui estou vivo no presente, para todo sempre, para a eternidade. Amém. E tenho as chaves de quê? Da morte e do inferno. Por esta razão, aqueles corpos não saíram da sepultura, enquanto Jesus não foi lá e cumpriu o propósito de Deus que ele tinha que cumprir. Ele foi lá embaixo, anunciou a sua morte, confirmou a esperança daqueles que morreram com a esperança nele. Ele venceu a morte. Aí agora sim, agora ele tem o poder de ressuscitar. Não quer dizer que agora, que antes ele já deu prova disso, ressuscitando a filha da viúva de Naim, ressuscitando a filha de Jairo e ressuscitando Lázaro. Ele deu prova da sua divindade, que eu sou Deus, eu posso trazer de volta. Eu sou o doador da vida, eu dou vida, eu tenho vida, eu sou a fonte da vida, então eu posso fazer. Eu estou provando que apesar de eu estar nessa natureza humana, eu tenho o poder de trazer a vida. E ele próprio foi lá na cruz, deu a sua vida, e ele próprio ressuscitou dentre os mortos, porque ele é o doador da vida. É aí, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado com aquilo que nós pregamos, com aquilo que nós ensinamos. E às vezes ensinamos uma pessoa que não tem muito conhecimento bíblico, está iniciando na fé, ele vai firmar a sua fé em coisas que é mentira, que não é verdade. Por causa disso que ensinar doutrinas tem que ter muito cuidado. A pessoa vai fundamentar sua fé em algo que é errado, uma doutrina distorcida na palavra de Deus. Existem muitas crenças, existem muitos ensinos, mas quando coloca a luz das Escrituras, são reprovados pelas Escrituras. Qual a razão de Jesus morrer espiritualmente? E agora eu pergunto, um ser divino morre? Quem tem divindade morre? Aí preste atenção, onde está o erro aí? Porque eu vou questionar com os irmãos aqui, para os irmãos entenderem. Nessa apela, o pastor está falando e o pastor está certo. O que é eternidade? É apenas vida longa? Não. É aquele que vive para sempre. É aquele que tem vida que ela não é interrompida. Se Jesus, a vida dele foi interrompida quando ele deu o brado lá na cruz, então ele não é eterno. Se ele não é eterno, ele não é divino, ele não é Deus. Quem não é Deus não pode salvar. Estamos todos perdidos. Se Jesus não é divino, ele não é eterno, nós estamos todos perdidos. Todo mundo pode desistir de ser crente. É aí que entra o perigo. Aí, veja, são pontos. É isso que o inimigo quer. Colocar na sua cabeça e te ensinar coisas. Paulo sofreu no seu ministério. Graças a Deus, hoje nós temos aqui, ainda assim ainda tem pessoas que tropeçam aqui. Mas graças a Deus, hoje nós temos uma revelação escrita, que é a palavra de Deus. Viu? Cristo é a maior revelação. E a segunda é a palavra escrita, que é revelada para nós. Só que quando Paulo foi revelado a ele essas doutrinas, tinha muita gente que ensinava coisas erradas. Por isso que prenderam Paulo, bateram em Paulo, apedrejaram Paulo, jogaram ele no lixo, mas Jesus foi lá e levantou ele de volta, porque Deus deu a ele a revelação das doutrinas bíblicas. E agora veja bem, irmãos, quem diz que tem revelação de Deus em cima disso, ao contrário, é mentiroso. Esse novo evangelho é anátema. O Espírito Santo de Deus, ele não vai revelar em cima desta revelação outra revelação. Essa revelação é completa, não cabe mais, não precisa acrescentar e não precisa de completar. Ela, ela é completa, total, não tem outra revelação em cima do que está escrito aqui. Quem concorda comigo?
Levanta a sua mão e glorifica a Deus. Por causa disso que Paulo, se alguém anunciar outro evangelho, além desse que está posto, é anátema, é amaldiçoado. Ainda tem um minutinho ainda. Deixa eu concluir aqui. Vamos lá, Romanos 4 e 25. Romanos 4 e 25. Eu poderia, sem detalhes, explicar a ressurreição sem detalhes, mas eu estou fundamentando dentro da doutrina bíblica, para você entender, e fundamenta a sua fé na revelação da palavra de Deus. Romanos 4 e 25. Está escrito aqui: o qual, por nossos pecados, por nossos, Paulo está falando, o qual, por nossos pecados, foi pelos seus? Porque pelo meu foi. Os meus foi pregado com ele lá na cruz. Hoje eu posso dar glória a Deus, livre estou porque eu creio naquela morte, eu creio naquele sangue, eu acredito naquela morte expiatória, que os meus pecados foram perdoados, lavados, purificados por Ele, através da sua morte na cruz. Quantos creem que os seus pecados foram perdoados, purificados, lavados pelo sangue de Jesus? O qual por nossos pecados foi entregue. E o que aconteceu? O Espírito Santo está me tocando para fazer algo aqui. O que é isto? Eu vou te explicar. Isto é o exercício da fé. O que eu falei? O que eu falei? Isso é o exercício da fé. Está escrito assim: o qual por nossos pecados foi entregue. Quantos crê que ele foi entregue pelos seus pecados? Aí diz, por meus, faz assim, por meus pecados, ele foi entregue naquela cruz. Eu sou perdoado por ele, eu sou salvo por ele, eu tenho vida eterna por ele, eu vou para o céu por ele, eu estou livre da condenação dos meus pecados por ele. Ele foi entregue pelos meus pecados. E aí, isso aqui, irmão, era a briga dos judeus com Paulo. Eles perseguiam Paulo, queriam matar Paulo, prendia Paulo. No lugar que Paulo começava a pregar, eles iam lá e faziam aquele motim, aquele tumulto. E uma das coisas, alguns pontos, e um é o que está escrito aqui, e diz assim: e ressuscitou para a nossa justificação. Isso aqui é fundamental, irmão. É aqui que é a base, é o alicerce da fé, da doutrina da salvação. Senhores que são teólogos, estudam teologia, vocês sabem que a doutrina fundamental da fé está aqui. Aí veja bem, desde da velha aliança, da lei, Abraão estava com 90 anos, estava comentando comigo ontem, Abraão estava com 90 anos, e Deus fez uma aliança, assinou um pacto: eu vou te abençoar, mas você vai ter um sinal na sua carne. Eu vou falar termos técnicos. Hoje tem um outro nome. Porém, para Deus o que valia era a obediência e a prática daquele pacto. Todo homem tem que circuncidar. Todo homem na família é o sinal que aceita a minha aliança, o meu relacionamento, o compromisso. Faz a circuncisão, eu te abençoarei.
E todos os descendentes de Abraão, ao nascer macho, com 8 dias, fazia a circuncisão. A mulher de Moisés não deixou ele circuncidar o seu filho e ficou protelando. Não foi isso? Cuidado, viu, irmãos? Tem coisa que vocês não entram no meio, não, porque o negócio fica preto. Um certo dia, Deus resolveu ficar lá no caminho, esperar Moisés passar com seus filhos. Não foi isso? É a história que diz assim: veio Moisés com seus filhos. Chegou, Moisés, hoje é o dia. Eu não é circuncidado, não tem aliança comigo. Então, passa a faca no pescoço deles, que aí acaba, não tem problema. Aliança, irmão. Mas isso não é porque Moisés não queria, porque a mulher não deixou. Tadinho das crianças, né? Não sabe nada, inocente. Mas o pacto, compromisso com Deus, firmado com Deus. Moisés arrumou uma faca de pedra lá depressa, não é isso que diz a história? E foi lá e fez a circuncisão dos seus filhos e poupou a vida deles. Por causa disso, irmão, você não entende. Por causa disso, tem filho de crente que está meio lá, meio cá, cai aqui, cai ali, está lá no mundo. Não é isso, Renato? Eu quero que você dê seu testemunho aqui qualquer um dia desse. Você está lá no mundão, mas tem alguém orando e um dia foi feito um pacto com Deus. E o Espírito Santo vai lá: aqui não é o seu lugar, eu te arranco daqui. Vai para a minha casa e vai servir a Deus. Você sabe por quê? Porque existe um compromisso com Deus. Só que isto era apenas exterior. O Espírito Santo não entrava aqui dentro. O Espírito Santo pairava aqui, sobre a cabeça. Só guiava, estava por aqui, E uma vez ou outra o Espírito Santo vinha embora. Ele não podia mudar, arrancar o pecado aqui da natureza. Ele não podia entrar, porque o homem era pecador e não era justificado dos seus pecados. Então, obedecia e fazia isso, era um sinal. Porém, depois do Calvário, não precisou mais. Porque essa circuncisão que era feita externa, o Espírito Santo faz ela por dentro, no coração. Ele arranca do coração e transforma a vida do homem. Opera uma transformação, uma regeneração, o novo nascimento. Aí Paulo começou a pregar e Jesus revelou isso para ele lá no caminho de Damasco, porque ele estava preparando para ser um rabino. Paulo ia ser o maior rabino da lei de Moisés, instruído por Gamaliel. Mas quando ele estava lá no caminho de Damasco, perseguindo a igreja, Jesus apareceu lá para ele e disse para ele: eu te escolhi para que você seja um vaso, um instrumento meu. E agora você vai começar a pregar. E do jeito que você fez muita gente sofrer, eles irão fazer você sofrer por causa do meu nome. Paulo ficou sem ver durante 3 dias. Deus mandou Ananias ir lá e orar por ele. Quando Deus falou assim, Ananias estava orando, eu quero que você vá lá e ora para Saulo de Tarso. Ele diz: o que, Senhor? Saulo de Tarso, o Senhor me persegue, mata os crentes, prende, eu orar por ele. Não, vai lá. Ele agora é vaso para mim. Ele está orando agora. E quando Ananias chegou, Paulo estava orando. E o Espírito Santo já começou a revelar para ele todas estas coisas. Aí o homem agora não é justificado pela circuncisão. Ele não é justificado pelas obras da lei, como alguns querem impor na nossa cabeça e continua pregando até hoje. Não. O homem não é justificado por não comer carne de porco. Não é justificado por tomar café.
Ele não é justificado por não trabalhar no sábado, ele é justificado por ele crer no sacrifício vicário de Jesus, e crer no sangue que purifica de todo o pecado. E quando ele crê, o Espírito vem sobre ele e transforma a sua vida, dando força, dando graça, para ele renunciar ao pecado, rejeitar o mundo, rejeitar as obras da carne, e santificar a sua vida e servir a Deus. Por sua fé no sacrifício vicário de Cristo, aí ele é justificado. Esta crença faz com que o Espírito Santo te dê força para você consagrar a sua vida, santificar, viver em pureza, rejeitar o pecado, renunciar ao pecado e servir a Deus de forma agradável, com alegria no coração. Aí veja bem, por isso Paulo diz, o qual por nós os pecados foi entregue e ressuscitou. Para quê que ele ressuscitou? Para a nossa justificação. Eu vou parar aqui, porque não dá tempo e a hora já está passando. Vou até fechar a Bíblia, eu vou parar aqui. Terça-feira eu continuo. Eu quero te dizer, se hoje agora você pudesse olhar para o céu e ver Deus olhando para você, mediante toda essa palavra, principalmente essa palavra final agora, como que você acha que Deus estaria olhando e te vendo? Como um pecador sentado nessa cadeira ou como um santo justificado? Pela palavra, não é presunção minha, não é soberba minha. Deus está olhando para mim, Ele está vendo um santo neste púlpito, justificado, cheio do Espírito e com a esperança de ir para o céu. E do mesmo modo que Ele está olhando para mim, Ele está olhando para você. Ele te vê santo sentado nesta cadeira. Ele te vê justificado, ele não te vê como um pecador profano, um iníquo, impuro, imundo. Ele te vê como santo. Por quê? Não porque você é tão santo assim, mas é porque Jesus foi lá na cruz do Calvário, ele morreu, ressuscitou, está sentado à mão direita de Deus. E ele te justifica pelo sangue dele derramado na cruz do Calvário. Eu te vejo como santo, irmão. Eu te vejo como santa, irmã. Eu te vejo como santo sentado nesta cadeira. Eu te vejo como santo se você creu no sangue de Jesus, na morte de Jesus. O sangue dele te justifica. É o sangue dele que nos purifica de toda a iniquidade, de todo o pecado. Aí veja bem, todas essas pessoas que aceitaram Jesus, que confessaram Jesus. Tem pessoas que cresceu, amadureceu. Eu vou dar só um exemplo rapidinho aqui. Tem pessoas que aceitou Jesus e foi assim correndo na fé. Mas tem outros que aceitou Jesus, aceitou de verdade, mas está indo assim, caminhando na fé. Tem uns que já passou, já foi embora, está lá longe, mas tem outros que está devagar. Está caminhando na fé. E tem outros que aceitou Jesus. Com licença aqui, irmão. Fique em pé aqui, por favor. Tem alguns que aceitou Jesus, mas você precisa assim, vai, irmão. Vai, irmão. Vai na fé, irmão. Vai na fé, irmão. Vai, eu te empurro, eu te ajudo, irmão. Vamos, irmão. Vamos lá. Aí, irmão. É desse jeito. Tem uns que já aceitou Jesus e foi embora. Cresceu, amadureceu, está cheio do Espírito Santo, recebeu a revelação dos mistérios de Deus, e está pregando, e está evangelizando, e está expulsando demônio, está curando enfermo, está dando glória a Deus, está alegre. E tem outros que estão no meio do caminho, e tem outros que você está falando, vamos, irmão, vamos, eu te ajudo, vamos na fé. Ele está indo. Mas ele está santo porque ele creu em Jesus. Quem justifica ele não é as obras que ele faz. Quem justifica é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Quem
somos nós para ser justificado pelas nossas obras, por aquilo que nós fazemos? O que nós fazemos é lixo. O que nós fazemos para a nossa salvação não vale. O que vale é a morte de Jesus, o sangue dele derramado na cruz. Por isso você deve levantar sua mão e dizer: Deus, muito obrigado pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário por mim. É o meio pelo qual eu sou justificado, você é justificado. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ele ressuscitou, ele está vivo, sentado à mão direita de Deus. Todas as vezes que você faz alguma coisa que você fala: epa, não deveria ter feito isso, está errado, Deus me perdoa. Ele diz: já está perdoado, meu filho, o sangue de Jesus está aqui para te purificar. É a maior raiva do inimigo, porque ele queria pinchar a sua vida, ele queria te manchar, ele queria jogar lama em você, sujar a sua vida, mas Jesus não deixa. Ele joga uma lama em você, Jesus vai lá e passa o sangue dele. Ele põe uma mancha em você, Jesus vai lá e passa o sangue dele. E Deus está sempre olhando e te vendo justificado dos seus pecados. Ele morreu e ressuscitou para a sua justificação. Você pode levantar sua mão e dar glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor. Você é justificado. Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Você é livre. Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Eu quero pedir aos diáconos para recolher a oferta.